Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês. Então olha só, dando sequência ao nosso estudo de prismas, nós vamos trabalhar com dois prismas especiais. Nós vamos falar do paralelepípedo, reto retângulo, e do hexaedro regular, também conhecido como cubo, tudo bem? Então olha só, o paralelepípedo, o que é o paralelepípedo? Paralelepípedo, ele é um prisma cuja base ela é um retângulo. A base sendo um retângulo, o que nós temos que lembrar? Lembra? O prisma é uma figura espacial onde eu tenho duas bases paralelas representadas pela mesma figura e as superfícies são retangulares, se o prisma for reto. Se o prisma não for reto, se ele for oblíquo, as faces laterais elas são paralelogramos, tá? Mas pensando no paralelepípedo, então o que nós temos? Vamos desenhar um paralelepípedo aqui. Então, vou pegar aqui e fazer um pretito. Então nós vamos ter, ó, vou começar aqui fazendo a base superior. Ó, isso aqui vai parecer, obviamente, é um paralelogramo, né, moçada? Só que, na verdade, é um retângulo, tá? Porque a gente está desenhando aqui em perspectiva. Então, lembra que eu comentei com vocês em aulas passadas que uma das dificuldades que nós temos na geometria espacial é porque nós vamos desenhar figuras tridimensionais no plano. Então, na verdade, se a gente fosse visualizar esse retângulo, ó, o que eu desenhei ali foi isso. Bora, professor, então por que você não desenhou assim? Porque, na verdade, eu tenho que dar o efeito espacial dele, ó. No plano, é como se eu tivesse desenhado esse retângulo no espaço, ó. A posição desse retângulo estaria assim, tá? Daí aqui embaixo eu vou ter o outro retângulo que vai me dar as faces retangulares, as quatro faces laterais retangulares. Então, o que nós temos agora, ó? Então, eu faço a projeção ortogonal. Aqui e faço para cá também. Daí agora vamos fazer lá as paralelas, né? Então aqui, ó, paralela a aresta. Beleza? Aqui também, ó, paralelinha. E aqui também, paralela, aqui, show. Está aqui o nosso paralelepípedo. Só jogar aqui. Aí. E agora vamos traçar lá a parte invisível, né? Então aqui está a aresta frontal, né? Aqui a parte invisível, ó. A aresta que fica lá no fundo do paralelepípedo, que nós não enxergamos. E aqui também. Então nós temos aí o paralelepípedo, um prisma, cuja base ela é um retângulo. E daí o que nós vamos fazer? Nós vamos dar valores para esse retângulo, para as medidas desse retângulo, né? Então nós vamos dizer o seguinte, ó, eu tenho o retângulo da base em que nós vamos ter aqui o comprimento. Então eu vou dizer que esse comprimento aqui tem medida A, é a dimensão. A largura que está aqui, então ó, essa largura aqui, ela vai ter uma medida B. E esta altura aqui, ela vai ter uma medida C. Então eu tenho um paralelepípedo cujas dimensões são A, B e C. Então eu tenho um retângulo na base inferior e na base superior de comprimento A, largura B. Eu tenho um retângulo frontal e na superfície posterior de comprimento A, altura C. E nas duas laterais aqui eu tenho um retângulo de comprimento B
e altura C, tudo bem? Daí o que nós precisamos? Ele é um prisma. Nesse prisma nós precisamos das três relações que a gente calcula, né? Área lateral, área total e volume. Só que daí o que eu comentei com você? Que essas relações a gente faz uma adequação dependendo de qual prisma a gente esteja trabalhando. Não foi isso que eu comentei? Então olha só, área lateral. Área lateral de qualquer prisma não é o perímetro da base multiplicado pela altura? Então vamos trabalhar com isso aqui, ó. Então a área lateral, superfície lateral de um paralelepípedo. Então ela vai ser o perímetro da base. Quem que é o perímetro da base, ó? O perímetro da base vai ser A mais B mais A mais B. Então concorda que o perímetro da base vai ser 2A mais 2B. Então esse aqui é o perímetro, ó. É 2 vezes a medida do comprimento mais 2 vezes a medida da largura. Só que o perímetro da base nós temos que multiplicar pela altura do paralelepípedo, que nesse caso aqui é a dimensão C. Ou seja, aplicando a propriedade distributiva aqui, moçada, ó, 2A vezes C e 2B vezes C, o que nós temos? Que a superfície lateral de um paralelepípedo ela vai ser 2 vezes o comprimento pela altura mais 2 vezes a largura pela altura. Tudo bem? Se você quiser, você pode colocar o 2C em evidência aqui, ó, vai ficar 2C que multiplica A mais B, né? Então a soma das dimensões da base multiplicada pelo dobro da sua altura, né? Mas nós temos ali 2 vezes o comprimento da base pela altura mais 2 vezes o comprimento da largura pela altura, beleza? Essa é a área lateral de um prisma. Área total, como que nós fazemos para calcular a área total de qualquer prisma na face da Terra? Basta pegar a área lateral e somar a 2 vezes a área da base. Então aqui, ó, fazendo a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Quem que é a área da base? Comprimento A pela largura B. 2 vezes AB. E aqui, ó, um comentário bacana. Mais pra frente você vai estudar um negócio chamado polinômio. E lá nos polinômios você vai estudar relações de Girard. E quando você tiver uma equação do terceiro grau, os examinadores eles costumam fazer um negócio bem engraçadinho, que é misturar uma equação polinomial do terceiro grau com as dimensões de um paralelepípedo. Então ele fala assim pra você, ó, as dimensões de um paralelepípedo são as raízes de um polinômio. Perceba que aqui você teria a segunda relação de Girard para uma equação de grau 3. Grava isso aí que você vai comparar depois lá no estudo de equações e polinômios. E aqui nós temos exatamente, ó, essa relação seria 2 vezes, ó, a área total seria exatamente 2 vezes essa relação de Girard, ó. Uma raiz multiplicada pela outra, ó, x1 vezes x2, mais x2 vezes x3, mais x1 vezes x3. Tudo bem? Então, ó, é legal você fazer esse gancho disso aqui lá com equações algébricas, com equações polinomiais, tá? Então fica a dica para você. E qual é a outra relação? Qual é a relação que falta para a gente calcular ali? O volume, né? Então quem que é o volume? O volume de qualquer prisma, vou fazer em outra cor aqui, o volume de qualquer prisma, ele é a área da base multiplicada pela altura. Só que a base, no caso aqui, ó, é A vezes B. Então vai ficar, ó, A vezes B multiplicada pela altura, que é C. Ou seja, no paralelepípedo, o seu volume é determinado pelo produto das 3 dimensões. E perceba também, ó, que você pode fazer uma associação lá com equações algébricas, tá vendo? Ó? Se A, B e C forem as raízes da equação, ó, o volume é o produto das raízes, tá? Então é bem bacana isso aí, tá? Daí, moçada, printa a tela aí, por favor, que no prisma eu vou introduzir um elemento que nós não tínhamos, no paralelepípedo, eu vou introduzir um elemento que nós não tínhamos no prisma, tá? Tem, mas a gente não calcula, eles não usam isso para cálculo, que é a diagonal. Então, olha só,
O que é a diagonal do prisma? Então nós pegamos o seguinte, ó. Nós pegamos esse vértice da base superior e esse vértice, ó. Esse vértice está na parte de trás do paralelepípedo. Esse aqui está na parte da frente. Tudo bem? Daí, ó, nós ligamos esses dois vértices aqui, ó, e formamos a diagonal do prisma. Tudo bem? Aqui nós temos a diagonal do prisma. Deixa eu só colocar a aresta aqui que ela está passando, essa diagonal está passando atrás da aresta, tá? Daí agora, ó, deixa eu apagar as continhas aqui. E a pergunta que o Tata faz para vocês é a seguinte: como que nós fazemos para obter a medida da diagonal do paralelepípedo? Bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a relação geométrica, talvez não a mais importante, mas a mais famosa de todas, né? Que é quando nós construímos um triângulo retângulo e estamos trabalhando com a medida dos seus lados, nós podemos usar quem? O teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras. Então eu vou fechar um triângulo retângulo aqui, utilizando os conceitos que nós estudamos lá em geometria de posição. Então olha só, o que eu vou fazer, ó? Isso aqui é um retângulo, então eu vou traçar a diagonal da base do retângulo. Então olha só, moçada. Aqui é a parte geométrica, ó. A base é um retângulo. Então, ó, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Essa medida vermelha, ó, esse segmento de reta vermelho que eu marquei aqui, é a minha diagonal da base. E a diagonal da base, a diagonal do retângulo, ele divide, na verdade, o retângulo em dois triângulos retângulos. Daí perceba que esse retângulo aqui, esse triângulo retângulo, ele tem um cateto medindo A, que é o comprimento do paralelepípedo, e o outro cateto medindo B. E daí o que nós temos? Pelo teorema de Pitágoras, nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado, que no caso é a diagonal, é igual a quem? A soma dos quadrados dos catetos. Então, por Pitágoras, nós temos essas relações aqui. Beleza? Daí, o que eu vou fazer agora? Eu tenho uma reta perpendicular a um plano. Lembra dessa propriedade? Qualquer reta do plano que passe pelo ponto de intersecção vai formar quantos graus com essa reta? 90. Então aqui nós temos um outro triângulo retângulo, moçada. Tá vendo? Ó? Aqui é um outro triângulo retângulo. Só que agora, um cateto é a diagonal da base, o outro cateto é a altura e a diagonal do paralelepípedo é a hipotenusa. Então, aplicando o teorema de Pitágoras de novo, o que nós temos? A diagonal do paralelepípedo ao quadrado vai ser igual a quem? Dzinho ao quadrado mais a altura, esse outro cateto que é a medida C ao quadrado. Olha que coisa mais linda do mundo. O que nós podemos fazer? Uma substituição. No lugar desse Dzinho ao quadrado pode entrar quem? Isso aqui, ó. Dzinho ao quadrado é A quadrado mais B quadrado. Então, ó, quem que é o Dzinho ao quadrado? A diagonal do paralelepípedo ao quadrado. É a soma dos quadrados das dimensões. Então, a diagonal ao quadrado é comprimento ao quadrado mais largura ao quadrado mais altura ao quadrado. Ou seja, a diagonal do paralelepípedo, ela é a raiz quadrada disso tudo. E olha só, coisa que você deve estar morrendo de vontade de fazer, simplificar a raiz com o quadrado. Você não pode fazer isso, a gente não pode simplificar a raiz com potência na soma, tudo bem? Toda vez que você faz essa simplificação, morre um panda na China. Então cuidado, não faça isso. Isso aqui é a diagonal quadrada, é raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Beleza? Daí o que acontece, ó? Estudando bonitinho, sabendo bem os detalhes do paralelepípedo,
fica melzinho na chupeta você levar isso aqui para o cubo. Por que fica tranquilo você levar para o cubo? Porque o cubo vai ser um paralelepípedo onde todas as dimensões são o quê? Iguais. Então olha só, vamos fazer as continhas aqui, ó. Então você já printou isso aqui. E vamos fazer as relações, ó. Só que agora para o cubo, para o hexaedro, o que nós vamos ter? O comprimento também vai ser A e a altura também vai ser A. Então todas as dimensões são iguais. Então começando lá com a primeira delas, ó. A área lateral. Quem que é a área lateral do cubo? Área lateral. A área lateral vai ser o quê? Perímetro da base. Quanto que dá o perímetro da base? 4A vezes a altura. Então a área lateral do cubo vai ser quem? 4A ao quadrado. Ou seja, é a área de 1 quadrado multiplicado por 4, porque o cubo tem quantos? 6. A área lateral, ó, eu tiro as duas bases, sobram 4. Área total do cubo é a soma da área de todos os quadrados. São 6, ó. 6A ao quadrado. Volume do cubo. O volume do cubo seria comprimento vezes largura vezes altura. A vezes A vezes A ao cubo. Tudo bem? E daí para fechar, quem que é a diagonal? A diagonal do cubo, ó. A diagonal do cubo, pensando no paralelepípedo, ele seria A quadrado mais A quadrado mais A quadrado. Não foi o que a gente acabou de ver? A diagonal é a soma do quadrado, né? É o quadrado a soma do quadrado das 3 dimensões. Então, o que vai ser a diagonal do cubo? A raiz quadrada de 3A quadrado. O A quadrado é quadrado perfeito, então ele tem raiz exata. Então, quem que é a diagonal do cubo? É a medida da sua aresta vezes raiz de 3. Então, aí nós temos as 4 relações que você vai precisar para trabalhar com o cubo. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço a todos e nos encontramos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.